Seja muito bem-vindo ao 2D do Digitologia. Sou o pastor Iago Martins. Se você não está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura, você está em Grand Rapids, no Michigan, onde eu ainda estou gravando vídeos aqui durante a viagem. E vocês me enviaram bastante um vídeo do TikTok. Então esse vai ser um Teólogos do TikTok, como de costume. Um vídeo tá de 6 minutos, tá? O vídeo não é curto não. Falando a verdade sobre o pecado de Eva. Eva fez sexo com a serpente, não teve nada a ver com comer fruta. Bom, vamos descobrir isso assistindo o vídeo. Eu não vi o vídeo inteiro, vi só o comecinho do vídeo, só para saber se vale a pena ou não fazer alguma coisa. Então, vim aqui para dar uma olhada no vídeo, tá? Lembrando, isso não é um ataque a nenhum indivíduo em particular. Eu quero analisar o que está sendo dito e construir algum aprendizado teológico em cima do que a gente está vendo aqui. Não conheço a pessoa, não sei quem é, não conheço nada da vida dela. Não vão lá tratar a pessoa com desrespeito, com grosseria. Qualquer um que seja grosseiro com base no que eu estou dizendo aqui está fazendo contra a minha autorização. A ideia é observar o que é que está sendo dito. Vocês me mandaram isso muitas vezes, meus alunos lá da Escola de Teologia me mandaram esse vídeo também. Então vamos lá assistir e comentar trecho a trecho. Qual foi o pecado que Eva realmente cometeu no Éden? Ao contrário da papinha de criança que costuma ser ensinada no sistema religioso... Deixa eu começar com duas coisinhas, tá? Primeiro, a pessoa falou sistema religioso, você já fica assustado, certo? Se ela usa esse termo não ironicamente, é bem provável que seja uma pessoa de pouca confiança para começar. O sistema religioso é uma linguagem muito conspiracionista, Existe, claro, o sistema religioso, mas quando você usa esse termo de forma tão ampla, o que é ensinado no sistema religioso, ainda mais falando de doutrina tão básica sobre o pecado de Adão e Eva, você já levanta 4 orelhas aí pra cima, 70 pés atrás, pra ouvir com cuidado. Outra coisa é, quando começa com esse papo de ao contrário da papinha de criança que é ensinada, nesse ar de superioridade, nesse ar de um conhecimento muito superior, nesse ar de que existe o conhecimento que é ensinado pra todo mundo, a papinha de criança, mas a verdade está com quem? Tá comigo, não é com mais ninguém. Esse é um tipo de papo que tem que levantar as tuas orelhas. Você tem que saber identificar esse tipo de discurso como um discurso que provavelmente é porcaria, tá? Provavelmente é um discurso porcaria. Então já fica de olho, já fica atento quando os gatilhos, certo? Esse tipo de gatilho for usado para iniciar a comunicação. Não foi uma cobrinha falante, um animal literal que teria enganado Eva e induzido Eva a comer uma maçã, e que essa maçã teria o efeito de contaminar completamente Eva e posteriormente contaminar Adão e toda a humanidade. Então, vamos lá que já tem uns problemas aí. Primeiro, ninguém diz que é uma maçã, gente. Maçã é uma tradição cultural que absolutamente não é levada a sério em nenhum ciclo teológico. Por quê? Porque a fruta que Eva comeu e que Adão comeu é uma fruta que não existe mais. O texto diz que foi retirado da terra aquela árvore. Logo, não é nenhum fruto conhecido, tá bom? Segundo lugar, falar de serpente literal é uma coisa um tanto polêmica, certo? Dentro do ambiente teológico. Por quê? Você vai ter teólogos que acreditam que a serpente era literal, era realmente o animal serpente ali, e este animal serpente estava possuído pelo diabo. Outros vão acreditar que era o diabo em forma de serpente. Então você não tinha o animal serpente de forma literal, mas tinha o diabo aparecendo na imagem de uma serpente. Eva interpretou como, de fato, uma serpente e não como Satanás. E você vai ter já outras interpretações que acreditam que o texto está usando a linguagem da serpente para falar do próprio diabo. É uma visão um pouco menos comum, mas que também é possível dentro do ambiente teológico, de que o próprio diabo aparece ali e o termo serpente é aplicado ao diabo como um qualificativo, já que a serpente é um símbolo do diabo ao longo da escritura, o que nos confere outra possibilidade. Então, papinha de criança do mundo religioso. As diferenças de interpretação acerca do texto de Gênesis são muito comuns dentro de muitos ambientes teológicos que estão à disposição de quem quiser, no YouTube aí, por exemplo. Então, assim, cria-se um negócio muito grande em torno de uma coisa que já é um tanto conhecida e de debates que se estabelecem já em torno do personagem de Satanás aparecendo ali no Gênesis. Não foi isso que aconteceu. Foi algo muito mais sério, muito mais grave. Por isso que as consequências foram tão piores. E primeiro, para já deixar bem claro, não foi uma cobrinha falante, um animal literal que enganou Eva. Foi o próprio Satanás que enganou Eva. Então, isso todos sabemos, certo? Ninguém acredita que foi uma cobra como pessoa física. Dá pra dizer isso, cobra como pessoa física. Todo mundo acredita que o diabo estava representado ali. Tanto porque o livro de Apocalipse diz que o diabo é a antiga serpente. Ninguém acredita que havia simplesmente um animal ali, um animal falante. Existia o diabo de alguma forma relacionado àquele animal. Tanto que a ideia de pisar a cabeça da serpente está prometida a partir do descendente que viria. A partir do fato de que a promessa de Deus é que nasceria do ventre da mulher aquele que pisaria a cabeça dessa serpente, claro que esta serpente duraria um tempo muito avançado. Essa descendência que nasceria de Eva, por ser uma descendência bem posterior a Eva, faz com que a gente entenda de que a serpente que seria pisada não seria a mesma serpente. Quer dizer que Adão e Eva agora guardaram aquela serpente, colocaram num pote para o descendente que nascer pisar a cabeça? Não, claro que a ideia não é essa. A ideia é que viria
seria posteriormente o descendente de Eva que usaria a cabeça dessa serpente. Não do descendente da serpente, mas dessa serpente. Quem é essa serpente? É um ser espiritual, porque a queda de Adão e Eva foi uma queda também espiritual. A grande questão não é se era o diabo ali, é como era o diabo ali. A serpente tinha o diabo possuindo ela, o diabo apareceu em formato de serpente. Serpente é um qualificativo pro próprio diabo que apareceu ali, sendo chamado, tratado de serpente. Bom, eu fico entre as duas primeiras interpretações. Ou era o diabo em forma de serpente, ou era uma serpente tomada pela atuação do diabo. E Satanás era chamado de a serpente devido à sua antiga patente angelical, que era de serafim. Então, isso é muito legal, tá? Isso aqui é uma informação que talvez vocês não saibam. O termo serafim vem realmente do termo serpente, não é? A gente tem imagens de anjo como seres sempre humanoides, né? Os anjos são todos humanoides. Mas as descrições de anjos na escritura são descrições bem fora daquilo que é a caixinha humanoide angelical que a gente aprendeu a partir de livro infantil. Tem até um designer internacional que usou inteligência artificial, eu acho, para gerar imagens biblicamente mais acuradas de anjos, de querubins, de serafins e tal, e você tem imagens absolutamente fora daquilo que é o esquadro normal dentro das figuras angelicais que a gente encontra na escritura. Então as figuras espirituais que nós encontramos na escritura são figuras nem sempre humanoides. Por mais que anjos apareçam de forma humanoides, por mais que no livro do Apocalipse há muita descrição de figuras angelicais e humanoides, existem muitos seres espirituais que não se manifestam de forma sempre humanoide, como em muitas das visões, por exemplo, de Jeremias, de Ezequiel, digamos assim. O termo serafim é interessante porque seraf, no hebraico, é serpente. Ou seja, provavelmente nós temos figuras angelicais que têm um formato que lembra, né, o formato de um dragão, de uma serpente, de uma cobra, né, e um ser angélico. A gente sempre imagina isso como representação do mal, né, um dragão, né, como representação do mal, algo serpentoso, né, como algo necessariamente maligno, mas essa imagem maligna vem da queda do diabo e vem da representação do diabo como uma serpente. Se o diabo era uma figura divina antes de ser uma figura demoníaca, ele provavelmente está atrelado à ideia de um serafim, e aí você teria um mimetismo maligno daquilo que é divino. Enquanto existem seres angelicais que possuem formato, né, aparente de uma serpente, pelo menos o nome deles evoca a ideia de uma serpente, você teria o diabo tentando se manifestar contra Adão e Eva em formato de serpente, em um tipo de mimetismo divino. Essa é a ideia justamente do anticristo, né? O anticristo não é anticristo porque é totalmente oposto a Cristo. O anticristo é anticristo porque tenta ser parecido com Cristo para fazer o mal. E aqui o diabo, como uma serpente, aparece justamente como um mimetismo da figura do serafim nos céus. Até porque as formas de dragão e serpentes são associadas à patente angelical serafim. E tá certo. Tanto que a palavra seraf, do original em hebraico, várias vezes na Bíblia, é traduzida como serpentes ardilosas ou serpentes de fogo, aludindo aos serafins. Agora sim, o material que ele usa aqui para falar de hebraico é Bible Hub, certo? Que é um site gratuito na internet, é até razoável, mas a parte de léxico é bem capenga, bem carente, e usa o Strong para fazer análise de palavras. Deixa eu deixar claro para você que é um gatilho fácil para saber se alguém não sabe o que está fazendo quando fala de Antigo Testamento ou de Novo Testamento, ele usa o Strong, certo? Ninguém mais usa Strong. Strong é defasado, é velho, é um tipo de material lexical absolutamente ultrapassado. Então ninguém mais usa Strong. Você tem um coleguinha, ele tá fazendo vídeo pro YouTube falando de teologia, de Bíblia, e ele tá usando o Strong como fonte lexical, essa pessoa não sabe do que tá fazendo. Não sabe o que tá... Só pra começar, tá? Não sabe o que tá fazendo. Só pra começar. Ele não tem atualização no processo de fazer análise de palavra do Antigo Testamento, tá bom? O que ele falou tá certo? Tá certo, mas é por sorte que tá certo. Ele pegou um caso em que o Strong realmente representa o que você vai encontrar em léxicos melhores. Mas em muita coisa, se ele for defender do Strong, ele vai cometer erros gravíssimos. Então ele não pode viver a vida dele baseado no Strong, tá? Então você não use mais o Strong, por favor. Procurem léxicos mais atualizados, mais reconhecidos. A própria Bíblia, em Apocalipse 12, 9 e 20, no verso 2, respondem e chamam Satanás de a antiga serpente, pois ele era aquela serpente que estava no Éden. Não era ali um animalzinho falante literal, era o próprio Satanás, e ele sim era mais astuto do que Eva, por isso que conseguiu enganá-la. Então, mas aí tem um problema que ele está levando o texto por um caminho diferente. Existia o animal lá. De alguma forma o termo serpente é colocado ali. Se o termo serpente está colocado ali, isso tem que significar alguma coisa. Ou havia o animal falante com Satanás lá, ou Satanás estava no formato do animal falante, ou existe uma possibilidade, assim, mas eu acho razoavelmente remota, de ser o diabo e ele está sendo chamado e tratado por serpente. Por que é que eu não sigo essa perspectiva? Porque diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais. Isso dá a entender que existia realmente uma forma física de um animal ali. O texto não diz que a serpente era mais astuta do que Eva. Diz que a serpente era mais astuta que os animais, ou seja, havia a forma ali de manifestação de um animal
de fato. E existe uma coisa interessante no hebraico, que o hebraico dá duas possibilidades, tá? Uma possibilidade é que a serpente era uma dos animais, então era mais astuta do que estes seus iguais, mas há uma possibilidade de tradução ali no hebraico, da serpente ser considerada um tipo diferente do que estava ali. Então é como se eu dissesse, os carros andam rápido, mas o avião é mais rápido que todos os carros. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe um tipo diferente. O avião não é um carro. Um avião é uma coisa diferente de um carro. Existe a possibilidade de ali no hebraico você interpretar que a serpente ela é diferente dos outros animais naquele cenário. Ou seja, a serpente ali manifesta não era uma serpente comum, era uma serpente que representava de fato o próprio diabo, e isso tem um indicativo claro ali no hebraico. Agora, fazer caso disso é muito esquisito, porque todo mundo sabe que o Satanás está ali. Isso é um fato comum. Ninguém acredita que foi uma cobra, como numa fábula de Esopo, pura e simplesmente falando com Eva e a cobra. Foi a cobra a responsável pela queda do ser humano. Claro que não foi. Foi o próprio diabo ali atuando por meio da cobra ou em forma de cobra. Mas foi o diabo e todo mundo sabe disso. Então como é que você pega uma coisa extremamente comum, conhecimento super razoável de qualquer ambiente religioso e diz que vou livrar você da papinha de criança que é ensinado no ambiente religioso? Você tá repetindo uma coisa extremamente conhecida dentro de qualquer ambiente religioso, até do sistema religioso mais maluco. Vai nessas igrejas neopentecostais esquisitas de esquina e pergunta quem é que estava em Gênesis 3 tentando Eva. Todo mundo vai dizer que era o diabo. Todo mundo sabe que é o diabo. Isso é uma coisa super comum. Talvez muitas pessoas não saibam dessa associação entre o termo serafim e cobra, né, e serpente. Isso é uma coisa que talvez não seja lá do conhecimento comum, mas dentro dos ambientes acadêmicos teológicos, onde se estuda angelologia e demonologia, isso também é uma coisa razoavelmente conhecida. Sim, Satanás era tanto serafim quanto querubim. Aí tentar dizer se Satanás era querubim, Satanás era serafim, baseado no texto de Ezequiel 28, é complicado, porque Ezequiel 28 não é um texto sobre o diabo. Ezequiel 28 é um texto sobre um rei, e há uma linguagem poética para falar sobre este rei. O texto não está falando de Satanás, não está falando do diabo. É muito difícil tomar informações sobre o diabo a partir dessa passagem, tá? Para dizer que ele era querubim ou era serafim. Existe uma linguagem que é usada ali, poeticamente, para falar sobre o poder desse rei. Era muito comum que linguagens angélicas fossem usadas para representar o poder e a força de figuras humanas também. Tanto que o texto fala de comércio, por exemplo. Satanás então vendia e comprava coisas, ele vendia, havia capitalismo no céu, é isso? Havia livre mercado no céu. Jesus era Mises, e você tinha dinheiro. Como é que é isso? Como é que tinha comércio no céu? Não faz sentido, ele está falando de um rei. O vocativo do texto fala desse rei o tempo inteiro. A linguagem é elevada justamente para mostrar o poder desse rei, e Deus usa isso então para quebrar e dizer que vai destruir esse rei. Esse não é um texto sobre o diabo, não dá para fazer esse tipo de relação. Alguns anjos que possuíam um nível de alta confiança do Criador e uma alta capacidade possuíam mais de uma hierarquia, como era o caso de Satanás. Então, essa é a informação que você não encontra na escritura, em canto nenhum, tá? Aí é só invenção mesmo. Isso é criatividade, especulação. Você não consegue pegar o texto bíblico para apresentar isso com clareza sem torturar o texto bíblico, sabe? Se você torturar o texto bíblico, você bota o texto bíblico no pau de arara, aí você tortura o texto bíblico até o texto bíblico dizer o que você quer que ele diga. Aí você consegue dizer isso. Mas sem torturar o texto bíblico, você não consegue chegar a essa conclusão de jeito nenhum. Dito isso, então vamos à transgressão que Eva realmente cometeu. Bora. Eva consumiu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E árvores no campo espiritual, como era o caso do Jardim do Éden, são pontos específicos de energia, e não árvore como nós conhecemos nessa dimensão que hoje nós estamos. Até aqui tava mais ou menos. Até aqui tava mais ou menos. Mais ou menos, né? Não tá bom, mas não tá horrível. Mas agora, árvore é um ponto específico de energia e não árvores no sentido que nós conhecemos. Aí o meu amigo não me ajuda a ajudar. Porque aí já não, pra mim não faz não, isso não faz absolutamente nenhum sentido. Nenhum sentido. Nenhum, assim, zero sentido. Essa é uma tentativa de leitura absolutamente metafórica da Bíblia, altamente alegórica da Bíblia. Árvores são fontes específicas de energia, pontos de energia. Gente, isso não tá em canto nenhuma escritura, tá? Árvore é árvore, tá? Árvore. Sabe como é que é árvore no hebraico? Árvore no hebraico significa árvore, certo? Árvore. Não tem nada sobre fonte, ponto de energia, isso não tá em nenhum lugar da escritura, isso não condiz com nada que você encontra em teologia bíblica, certo? Não tem cabimento nenhum. As árvores do nosso mundo apenas apontam para como é a árvore no campo espiritual, só que é diferente. Tudo no mundo espiritual é a base de energia, frequência e vibração. Não, gente, aí virou coaching quântico, né? Aí deixou de ser Bíblia e virou coaching quântico, virou jovem místico, virou Avatar. E aí virou Platão, né? Platão, que você tem a árvore no campo real, né? E você tem o campo espiritual, o campo das ideias e o campo do devir. E, cara, isso não existe, tá? A árvore é uma árvore de fato, ela existe de fato como parte da criação de Deus, como objeto físico na realidade. Ela não tá aí pra representar uma árvore num campo de vibração, em frequência espiritual. De onde é que se tira que o mundo espiritual é um lugar de frequência e vibração? Isso é nova era, gente. Isso não é Bíblia. Isso é nova era, isso não é Bíblia. Isso é, sabe, coisa de jovem místico. Isso não é coisa de quem lê a escritura, não. E o interessante é que a palavra conhecimento, nesse contexto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no original, é da'at. Não, gente, não vem... cara, não usa strong. Meu Deus do céu. Usar strong tá o menor do problema aqui. E da'at deriva de outra palavra hebraica, que é yada. E yada é o verbo conhecer no hebraico.
E o curioso é que o verbo conhecer no hebraico, várias vezes na Bíblia, aludem a relações íntimas. Sim, mas como é que pode? O cara coloca em cima vários sentidos que ele tirou lá do Bible Hub, do Strong, da possibilidade de conhecer. É reconhecer, reconhecido, conhecido, familiarizado, ciente, tornar-se conhecido, gerar, cuidado, escolhido, entender claramente. Aí tem compreender, preocupar, considerar, declarar, discernir, direcionar. Aí, desse monte de possibilidades, ele vai pegar coabitar como a única possibilidade. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal seria a árvore da coabitação do bem e do mal. Então, aquela árvore seria a árvore onde o bem e o mal seriam coabitados, seria coabitar, seria ter sexo com o bem e com o mal. Essa não é a leitura mais principal, gente. Tem vários textos que falam, você pega Yadá, por exemplo, nos Salmos, vai ter Deus conhece o caminho do justo. Então conhece ali a intimidade, é relação íntima, é sexo. Então Deus faz sexo com o caminho do justo. É isso? Não faz sentido, gente. Você não pode fazer essa transferência totalitária de sentido. Isso é uma falácia exegética muito conhecida. D.E. Carson já falou sobre ela nos Perigos da Interpretação Bíblica. Foi publicado antes como Falácias Exegéticas, ambos pela Vida Nova. E isso é uma transferência totalitária de sentido. Você pega um sentido arbitrário da palavra e você transfere de uma passagem para outra, de um contexto para outro, com base no seu próprio querer. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal não é a árvore do sexo do bem com o mal, ou de fazer sexo com o bem e com o mal. Nem sintaticamente faz sentido isso no hebraico. Então o que ele quer dizer com esse uso? Bom, vamos descobrir. Como no contexto de Gênesis 4:1, Sim. onde fala que Adão se deitou com a sua mulher, e ali a palavra original utilizada é iada, pois no hebraico são utilizados vários eufemismos para indicar as relações íntimas. Então, notando o significado das palavras no original desses contextos, dá para se perceber que esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal estava completamente ligado à parte de reprodução, a parte de relações íntimas. Não, cara, não tava, porque é um fruto, é uma árvore. A árvore é uma árvore de verdade, não é a energia do jovem místico, não, gente. Comer do fruto, o texto diz que ela literalmente pegou do fruto e comeu, certo? O texto diz que ela tomou do fruto e comeu, deu pro marido que também comeu, certo? Tá dizendo lá que comeu e lá literalmente no hebraico é comer, com a boca, certo? Mastigar. O fruto é literalmente fruto no hebraico. A ideia é que no hebraico conhecer é uma palavra bem ampla que pode ser usada em muitos contextos, inclusive a ideia de ter relacionamento íntimo. E aí a ideia de intimidade, conhecer como intimidade, fala de conhecer a nudez. Quando fala que Adão conheceu, significa literalmente Adão conheceu a nudez. Conhecer a nudez é justamente o eufemismo para se relacionar. Existe um sentido de conhecimento, mesmo quando Yadá é usado para falar de intimidade, certo? O conhecimento é usado para falar de intimidade porque vem da contração de conhecer a nudez, conhecer o corpo do outro. Por isso que é usado para intimidade, porque o sentido primário ainda é de conhecimento. Então, quando o texto é usado para conhecer do bem e do mal, tá falando de ter um conhecimento, e aqui conhecimento também significa ter um relacionamento íntimo, um tipo de arbitrariedade também. Hoje, a principal interpretação do Antigo Testamento acerca do que é o conhecimento do bem e do mal vem da ideia de arbitrar o bem e o mal, definir para si o bem e o mal nesse sentido de intimidade com esse conhecimento, com essa informação. Quando Adão e Eva comem da árvore do jardim, que Deus havia proibido que eles comessem, o que eles fazem é decidir que agora poderão arbitrar acerca do bem e do mal para si, que agora eles terão intimidade com o bem e com o mal. Pegar o termo conhecer, que é usado metaforicamente para intimidade física, e jogar essa metáfora para o sentido literal, em textos literais, você não tem mais nenhum lugar da escritura que faça sentido usar o termo conhecer, porque você vai ter que meter sexo em tudo ali. Isso não faz nenhum sentido, gente. Não faz zero sentido. E esse fruto era uma energia tão forte dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, capaz de alterar completamente o sentido de quem consumia esse fruto. E quem não estava preparado o suficiente para consumir dessa energia, a pessoa simplesmente se corromperia. Era necessário um certo amadurecimento para consumir desse fruto, o que não era o caso de Adão e Eva. Por isso que o Criador proibiu que eles consumissem desse fruto. Não, gente, mas isso é anime, gente. Saiu do jovem místico e virou anime, tá bom? Você tem que ter o fruto, tem que ter um nível de energia. Se for mais de 9.000, você pode comer. Se não for mais de 9.000, você não pode comer, certo? Então, se Adão e Eva treinassem muito na sala do templo, ia ter energia necessariamente. Mas, cara, não é isso. Não tem nada disso no texto. Que não era nada intrínseco à fruta. A fruta era a cláusula de saída. Veja, só tem um homem e uma mulher no mundo, o relacionamento entre eles é quase que necessário, obrigatório. Eles não têm meios pra evitar um ao outro, digamos assim. Como é que Adão e Eva poderiam deixar claro que o relacionamento deles com Deus era um relacionamento real? Eles estavam fiéis e vivendo com esse Senhor porque queriam, porque havia uma cláusula de saída, havia um meio de dizer, eu não quero seguir
esse Deus. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente interpreta às vezes como uma árvore bonita, gostosa, no alto de uma montanha, com luzes, sabe? Uma árvore frondosa, coisa mais linda. Meu Deus, eu preciso comer dessa árvore, Deus está me impedindo de ter um prazer nessa vida. Eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, todas. Havia só uma que era a cláusula de saída, e é para lá que eles vão, porque são tentados por Satanás de que seriam iguais a Deus e poderiam arbitrar o bem e o mal. O que acontece com eles é que eles escolhem o caminho do pecado, o caminho da desobediência a Deus, e escolhendo o caminho da desobediência, Deus os amaldiçoa, e é o próprio Deus quem traz a punição sobre Adão e sobre Eva. Não é algo intrínseco ao fruto, ou é a energia do fruto, ou a falta de maturidade, porque nunca poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nunca seria liberado isso a eles. Isso que parece mais Dragon Ball do que Bíblia. Então Eva consumiu desse fruto e seus sentidos das partes de relações foram abertas. E ela ali, depois de ter aberto o seu sentido de relações, teve uma relação com o próprio Satanás. E depois ela, já contaminada, após ter relações com Satanás, ela também teve relações com Adão. E ali também contaminou seu marido. Não. Por que não? Porque provavelmente Eva já teve relações com seu marido, tá? Eva foi criada e aparentemente o texto deixa claro que houve relações sexuais no ato da criação de Adão e Eva. Quando Adão olha para Eva e diz: esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, isso é um texto sexual, digamos assim, há um termo, há um senso, há um sentido de unidade ali. O texto já deixa claro logo em seguida que é por isso que o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher e se torna uma só carne. Existe uma união física dessa intimidade que se dá entre homem e mulher, que já é intrínseco à própria criação. Então a sexualidade não tem nada a ver com o pecado. O sentido de sexualidade foi aberto em Eva. Esse sentido lhe foi fornecido intrinsecamente no ato da criação, certo? Tanto que o primeiro mandamento que eles recebem é para que eles possam se multiplicar. Eles deveriam fazer sexo e ter filhos. Isso era o mandamento inicial, isso já devia estar estabelecido. É possível, inclusive, que Adão e Eva possam ter tido filhos antes da queda. Porque quando Eva tem o seu primeiro filho homem e diz: a Deus me deu finalmente um filho varão, essa é uma linguagem que torna possível que Eva tenha tido filhas mulheres antes de ter Caim e de ter Abel. E isso faria sentido a ideia de que as dores de parto se multiplicariam. Ela já poderia conhecer a dor de parto ao ponto de a promessa de que a dor de parto seria multiplicada fizesse mais sentido para ela. Agora sim, isso também é um pouco de especulação, tá? Mesmo que não, Eva certamente teve relações íntimas com seu marido antes da queda. Tá? Esse foi um mandamento já pré-estabelecido, a ideia de multiplicar já era pré-estabelecido na própria criação, antes do pecado entrar no mundo. Fora que o texto não fala nada sobre Eva ter tido relações com o diabo. Depois que Eva come do fruto que é oferecido, é um fruto que está na árvore, Deus amaldiçoa o diabo, não existe nada no texto sobre relações íntimas e sexuais entre Eva e o diabo, tá bom? E a prova de que o contexto realmente indica isso. Vamos ver aqui a grande prova do contexto, hein? E a prova de que o contexto realmente indica isso é que em Gênesis 3:7, quando fala que Adão e Eva conheceram que estavam nus, a palavra original que é traduzida como conheceram é iada, a mesma palavra que em algumas passagens da Bíblia aludem a relações, como o caso de Gênesis 4:1. É por isso que após o pecado, Adão e Eva ficaram com vergonha e cobriram suas partes íntimas. Antes eles não tinham vergonha, mas após o pecado eles cobriram suas partes íntimas. Sim, porque foi o pecado que gerou vergonha e separação entre o homem e a mulher. Antes existia um ambiente de intimidade plena, absoluta e completa entre o homem e sua mulher. Com a entrada do pecado, agora eles criaram ruptura e aquilo que era aberto a ambos agora se torna também conflituoso. Essa não é a única área que é tocada com a queda. Agora os homens também, por exemplo, se impõem mais sobre suas mulheres, agora tentam exercer domínio sobre as mulheres. As mulheres agora têm um desejo que é contra o marido, diz o texto, porque agora existe uma ruptura no que era um relacionamento pleno, inclusive com vergonha e com separação sexual. Isso porque o pecado entrou no mundo, isso não tem nada a ver com o fato de Adão e Eva ter transado com Satanás, certo? Se o pecado não teve nada a ver com essa área, como é pregado no sistema religioso, então por que eles cobririam logo as partes íntimas, sim? Tá bom, você escolhe um pedaço, sabe? Cara, é tipo assim, ó, o cara chega assim e diz assim, ó, qualquer tiro que eu der, eu acerto no alvo. Aí você diz, duvido. Aí o cara, dá vários tiros na parede. Aí ele vai e desenha os alvos em volta dos tiros, sabe? Você estabelece uma verdade e se confirma a posteriori porque você desenhou a evidência depois da prova. Aí o que o cara faz? O cara seleciona um trecho. Não, ó, por que a entrada do pecado no mundo tem a ver com sexualidade? Porque eles cobriram as partes íntimas. Agora veja, ele podia escolher outra coisa. Se ele pegar Deus amaldiçoando o trabalho de Adão, por exemplo, está em Gênesis 3 também. Em Gênesis 3 ele diz que agora Adão ia ter que suar o rosto para poder trabalhar, para poder comer da terra, porque se ele não trabalhasse, se ele não arasse a terra, se ele não suasse a testa, ele não comeria. Então, o pecado foi sobre trabalho. Né? Por causa do trabalho que houve pecado. Então pronto, acabou. Culpa do trabalho.
não de mais nada. Culpa do trabalho. A entrada do pecado no mundo é porque Adão trabalhou com Satanás. Adão e Satanás juntos capinaram Lote contra o Senhor. Aí isso você não pode escolher um pedaço do texto e usar isso como definidor de todo o resto do texto, tá? Ainda mais para criar uma interpretação extremamente alegórica acerca da passagem. Mas se em tese não tem nada a ver, por que as punições de Eva foram exatamente direcionadas a essa área? E por que as punições de Adão foram diretamente relacionadas com o trabalho? Por quê? Adão trabalhou com Eva? Entendeu? Não tem nada a ver esse tipo de coisa. Eva foi punida em áreas que envolvem maternidade, não que envolvem sexualidade, mas que envolvem maternidade e relacionamento com o marido, certo? Adão foi amaldiçoado em áreas que envolvem trabalho, relacionamento com a terra, tá? Você não tem como tirar daí que houve um ato sexual entre Eva e o diabo. Eva foi punida a sofrer dores de parto. Eva tinha em seu ventre 2 sementes, 2 linhagens. E Eva foi considerada a mãe de todos os viventes, e o desejo de Eva seria para Adão. Então, para Adão é uma tradução que não se usa mais, tá? A gente usa muito o desejo, seu desejo é contra o seu marido. O termo que aparece ali em Gênesis, que às vezes é difícil de traduzir porque é muito amplo, certo? Melhor se interpreta como contra. Seu desejo será contra o seu marido. Haverá agora uma ruptura da vontade de Eva e o seu marido, porque ela foi criada para ser auxiliadora do marido, agora ela se torna inimiga do marido por causa do pecado. É isso que o pecado gera dentro de nós, gera rupturas nos relacionamentos. Indicam que o pecado foi exatamente nessa área. Indicam não, patrão? Não indicam, certo? Isso aí é teologia feita da forma mais mambembe possível. De relações, de reprodução. Se o pecado foi só desobediência, como é pregado no sistema religioso, então isso seria dizer que essas sentenças que o Criador deu para Eva e também para Adão são aleatórias e não possuem sentido nenhum. Existe outra explicação muito mais tranquila. Deus amaldiçoou Adão e Eva nas suas atuações principais como homem e mulher no mundo. Então Adão era aquele que ia trabalhar na terra, que ia trazer provisão para Eva. Eva é aquela que teria os filhos. Lembra que métodos contraceptivos não existiam naquele tempo. As pessoas tinham filho o tempo inteiro, a mulher estava grávida o tempo inteiro. Cada um foi amaldiçoado na sua principal atuação. Adão teria que trabalhar todos os dias e sempre que estivesse trabalhando ia estar sofrendo. Eva, que dava filhos, que gerava fruto do seu ventre, estaria sofrendo dificuldades agora com a gravidez. Não são atos aleatórios, fazem parte do design de Deus para Adão e para Eva no mundo, e eles foram amaldiçoados justamente nesse contexto, nesse cenário. Você que tá vendo aí sexo onde não tem, safadinho. E que todos os elementos citados nesse contexto de Gênesis 3 são apenas abstratos, aleatórios e não possuem um significado literal. Agora pronto. Agora o cabo vem falar de significado literal de um texto que ele já torceu, esticou, marque liga de baladeira, e agora vem falar de preocupação com significado literal. Ah, cá entre nós, né, patrão? Só que o Criador não trabalha dessa forma, e toda punição que ele dá é de acordo com o erro que a pessoa comete. Isso é muito simples de entender. Então é esse que foi o pecado de Eva. Então me explica sobre o trabalho de Adão. Qual foi o pecado de Adão, já que a punição de Adão tem a ver com o pecado que ele cometeu? Adão não capinou Lote naquele dia? O problema foi esse? Ela fornicou com Satanás. E depois, já contaminada, teve relações com seu marido. Acaba acha que o pecado é DST. O pecado é DST. Foi tipo um DST cancro duro. O pecado é cancro duro que Eva pegou de Satã, certo? Porque não usou camisinha. Se Eva tivesse usado camisinha, aí, ó, a gente tava bem, hein? Por isso que a humanidade é tão corrompida nessa área. Esse é que foi o pecado. Foi muito mais grave do que simplesmente só consumir de uma fruta, pois não tem nenhuma menção na Bíblia de que esse tal fruto era uma maçã. Isso foi uma invenção que foi acrescentada depois. Não tem, porque não era maçã, gente. Não tem canto nenhum na Bíblia que seja maçã. Como se essa árvore foi retirada da terra, ela não está mais conosco aqui. Mas é isso, sempre busque pela verdade. E não se contente com esses fermentos que são ensinados no sistema religioso, que são literalmente só para crianças, para pessoas que não questionam e não vão mais além nas escrituras. Então, não é literalmente só pra criança, tá? Se você tá usando literalmente como advérbio de intensidade, tá? Você tá com um problema, porque literalmente significa literalmente. Então, se é literalmente só pra crianças, você tá dizendo que é pra crianças, bem infantes. Não é pessoas que não buscam a verdade, que você tá usando criança no sentido metafórico, já não é literal. Se você não consegue usar um advérbio, né? Você não consegue usar um advérbio de intensidade direito, você quer ensinar teologia pro pessoal, né? Eu quero saber onde é que o senhor estudou hebraico. Onde é que o senhor estudou hebraico? Me diga aí, senhor Luiz Miguel. É Luiz Miguel o nome da pessoa? Não sei. Onde é que o senhor estudou hebraico? Quero saber onde foi sua escola de hebraico? Como é que tá aí sua leitura do hebraico? Grava uns vídeos aí mostrando o seu hebraico na internet, sua capacidade de exegese, leitura de hebraico. Eu gostaria muito de saber, já que você tá tentando ensinar hebraico pra toda a gente na internet aí, pra que eles saiam do sistema religioso. O fermento dos fariseus é isso aqui, gente. Isso aqui é o sistema religioso. É o tipo de coisa que te prende e te faz acreditar em um monte de fábula esquisita sobre teologia que não vem de canto nenhum. Pois a verdade está aqui. Basta a gente estudar sempre com auxílio e direcionamento do nosso Criador, pois aí sim nós encontramos a verdade. Meu patrão, eu lhe garanto que não é o Criador que tá lhe auxiliando nisso aqui não, tá, patrão? Eu lhe garanto. Tá bom? Desculpa aí. Ai, Deus tenha graça e misericórdia. Deus dê graça e misericórdia a todos nós. Gente, é isso. Essa foi minha reação a essa pequena pataquada
que fez alguns de vocês pedirem pra eu comentar como se fosse uma coisa realmente, a grande verdade revelada. Gente, vamos ler a Bíblia direito, tá bom? Vamos sair dessas loucuras. Esse foi o React de hoje. Espero que tenha sido instrutivo de alguma forma pra você ver como não interpretar o texto bíblico e como pensar algumas coisas envolvendo teologia. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, às vezes tem vídeo em outros horários, sempre 10 horas da manhã aqui nesse canal. Cheiro no seu cangote e até a próxima.